Olá, olá! Estamos começando hoje uma série de vídeos como se faz na agência. Isso é os nossos bastidores. E hoje a gente vai falar sobre como a gente escolheu a capa do nosso novo e-book. A gente vai abrir para vocês o nosso processo de escolha. Tudo que a gente levou em consideração, o que a gente pensou, como a gente pesquisou, o passo a passo dessa concepção, dessa criação de capa de e-book. E tá aqui comigo a nossa estrela da criação da capa, que é o Samuel Malman. Prazer, gente. Muito obrigada. E vai ser bem interessante a gente falar do processo que a gente levou para a criação dessa capa do e-book da agência. E o Samuel é o designer da agência Mentora de Marketing. Então, tá aqui representando a nossa equipe de criação. Então, vamos começar pelo início, é claro. Estamos falando aqui da criação de uma capa de e-book. Que capa é essa? Que e-book é esse? A gente está desenvolvendo um novo e-book para ser lançado. O e-book já está completamente escrito. Depois a gente ter escrito ele, a gente foi para a criação da capa. E nesse momento a gente está no processo de diagramação interna do e-book. O Samuel agora está desenvolvendo página a página do e-book. Em breve, vocês vão conhecer o e-book completo. Esse e-book, ele é sobre o uso de redes sociais para negócios. Então, item 1 do nosso vídeo de hoje. Por que a capa é tão importante? Por que a gente está fazendo um vídeo especialmente para falar sobre criação de capa? Se o senso comum, né? A primeira coisa que a gente pensa é o mais importante é o conteúdo do livro, mais importante é o conteúdo do e-book. Sim, claro que é, o conteúdo é o mais importante. Só que esse conteúdo, ele não vai atingir o objetivo de entregar um conteúdo de valor para nossa audiência, para o nosso espectador, para o nosso leitor, se ele não for lido. E ele não vai ser lido se ele não for escolhido. E a capa é um meio fundamental para influenciar essa escolha. Então, a capa, ela é muito importante. A capa chama a atenção na prateleira, no caso. Se é um livro físico que está lá na livraria, é um livro que está entre milhares de outros livros. E por que alguém vai escolher um e não o outro livro? Porque alguma coisa vai chamar a atenção naquela capa. E aí é o primeiro passo para a gente capturar essa atenção. É o visual da capa, o título da capa, como está diagramada essa capa, para depois a pessoa pegar esse e-book e naturalmente ela vai pegar o livro e vai folhear, vai ver o conteúdo, né? Mas se não tiver uma capa muito atraente, as chances são que esse conteúdo não vai completar a sua missão, não vai ser escolhido. Então, sim, a gente dedicou bastante energia especificamente só para capa. E a gente também dedicou bastante energia para capa, porque mesmo sendo um e-book, sendo um livro digital, não é aconselhado mudar a capa do e-book depois de publicado. Por quê? Apesar da gente poder, né? Por ser digital, qualquer elemento de conteúdo, inclusive a capa, pode ser alterado depois. É fácil de operacionalizar isso. Só que não é aconselhado porque a capa vai ser o elemento de identificação desse produto. É a embalagem do produto, é a embalagem do livro. À medida que a gente começar a fazer a divulgação desse e-book, a capa vai ser o elemento identificador. Eu reconheço esse livro pela capa. Quando a gente troca a capa, é como se estivesse lançando um novo livro, não o mesmo. E isso pode gerar muita confusão. Então, vale a pena dedicar um pouco mais só para a capa. Sobre a importância da capa, Samuel, tu gostaria de acrescentar alguma coisa além do que eu já coloquei? Sim,
É interessante porque é o contrário daquele ditado de que não julgue o livro pela capa, mas a capa ela vai ser o ponto onde tem que chamar mais atenção, ela tem que ser visualmente ter mais destaque, saber utilizar as imagens certas, usar a diagramação certa, as cores certas para aquilo que tu quer comunicar. Então ela tem que se destacar entre as demais. Exato, duas coisas bem importantes. A capa tem que se diferenciar dos outros e, ao mesmo tempo, tem que transmitir uma mensagem que é particular daquele livro em si. E a gente realmente julga o livro pela capa e por isso que a gente tem que dar bastante atenção para o nosso visual, para o nosso design, em qualquer material. Então, passamos então para o item número 2 do nosso vídeo. O que nós levamos em consideração na criação da capa desse e-book, que a gente vai mostrar para vocês o passo a passo. A gente levou em consideração, então, bem nessa ordem cronológica, o título. Então, a gente dedicou um tempo para o título. Depois, subtítulo. Dedicamos um tempo para os subtítulos. Dedicamos um tempo para pesquisar referências de livros do segmento de marketing e também referências de livros que estão no ranking dos mais vendidos. A gente também levou em consideração a cor de fundo da capa, a diagramação da capa e a tipografia escolhida para faca. Para faca. A tipografia, que é a fonte, as letras que a gente escolheu para compor a capa do e-book. Então vamos lá, vamos abrir passo a passo aqui. A gente vai mostrar um pouquinho por dentro do processo, os bastidores, o nosso processo e também dentro das escolhas que a gente fez, por que a gente fez aquelas escolhas. Começando então pelos títulos, né? Item 1 do e-book, os títulos. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar os títulos que a gente desenvolveu de opções, para depois escolher como é que a gente fez isso. Então, depois que o livro já estava escrito, completamente escrito, por último, na criação do conteúdo do livro, a gente deixou para fazer os títulos. Então, eu tinha um título em mente, que eu acabei abandonando. Não sei se eu tenho ele aqui, o primeiro título de todos, mas era um título longo. E aí, isso só para eu escrever o conteúdo do e-book. Depois que eu terminei de escrever o conteúdo do e-book, eu voltei pro título, pensei, não, esse título não tá legal, tá muito longo. Vou fazer opções de título e vamos decidir qual é o melhor. E aí eu criei esses 4 que vocês estão vendo aqui, 4 opções que na minha cabeça fazia sentido com o conteúdo do e-book. Poder ilimitado na palma da mão, você é importante, você quer, você pode, crescimento exponencial começa com um passo. E aí eu fiquei em dúvida. E aí o que eu fiz? Eu compartilhei com a equipe da agência os 4 títulos e pedi para todo mundo votar. Qual título escolheria desses 4? Deixei livre. E eu achei que cada um ia escolher um título diferente, a gente não ia conseguir chegar a conclusão nenhuma. Mas no fim, deu o acaso de todo mundo gostar mais do mesmo. Acho que foi 3 votos de 4 pro mesmo título, que é esse verdinho aqui, você quer, você pode. Então, beleza, eu fiz uma mini pesquisa aí. Até poderia ter perguntado na comunidade do Telegram ou dentro do Instagram para audiência qual título preferiam, mas eu preferi não envolver tanto. E aí a gente decidiu por esse título. Tá, mas esse título é bem abrangente, poderia significar várias coisas. Então, eu escolhi um subtítulo que pudesse
apoiar o título, que pudesse explicar sobre o que é esse e-book. Então, o título chama atenção e ele vai ser grande, vocês vão ver, porque são poucas palavras. E a função do subtítulo é ir lá e dar um significado para o título. E aí a gente escolheu o Construa uma marca relevante, lucrativa e significativa nas redes sociais para apoiar. Então, escolhemos o título, escolhemos o subtítulo e aí a gente começa a pensar no design da capa. Então, esse foi o material que eu entreguei para o Samuel. Ó, aqui tá o título, aqui é o subtítulo, aqui tá o manuscrito do e-book, porque assim ele conseguia saber sobre o que se trata mesmo o e-book. E nós vamos daí para pesquisa de referências e ele vai mostrar um pouquinho para nós de quais livros ele separou, identificou como referências de capa, por quê, o que chamou a atenção nessas capas, para partir para a criação em si da capa desse e-book. A pesquisa, o estudo de referência, eu comecei ele com os livros digitais, os e-books. Eu parti para os livros mais populares, com o objetivo de capturar essa diagramação dessas capas dos e-books mais populares. E depois eu comecei a separar por nicho, que daí seria indo para uma linha mais de marketing. Então, desse funil que eu fiz de pesquisa, dessas referências, eu salvei o que era mais relevante, tanto em questão de segmento quanto visualmente, né? E todos eles em comum têm essa hierarquia de diagramação, ou seja, tem algo que está em destaque e poucos elementos também para não tirar o foco principal. Eu vou passando aqui para vocês poderem dar uma olhada. Então, geralmente as imagens de capas, quando contém uma imagem de fundo sem recorte, geralmente tem um box de texto. Ou quando não tem fundo, o destaque ele é realmente para o título durante a diagramação. Mindset também é uma capa bem popular. Essa capa também foi bem interessante, porque ela foi uma das referências que a gente conseguiu extrair bastante coisa. O destaque geralmente é para o título e o subtítulo ele fica logo abaixo, mas também ele tem uma importância, ele tem um peso na capa. E geralmente a gente pode ver por essas capas aí que os títulos são curtos, né? Sim. Ou quando o título é mais longo, pelo menos uma ou duas palavras tão maiores do que o resto. O subtítulo, ele é menor e ele serve com esse objetivo de ser um reforço para o título, que já é mais curto. Uhum. Outra coisa que a gente discutiu quando a gente estava vendo as referências também foi o caso do fundo branco, né, Samuel? Sim. O fundo branco, ele é um problema com livros digitais, porque geralmente quando tu entra no site da Amazon para comprar algum livro digital, o próprio template, a disposição ali no site, na página do site, geralmente o fundo ele é branco, então a gente evita utilizar fundo branco nas capas, porque o livro ele pode sumir ali no layout do próprio site. Uhum. Ele perde o destaque dele ali. E aí as cores mais vibrantes são as que Sim. ganham mais a nossa atenção, mais viva. Aí tem o laranja, o amarelo, o rosa. Sim, laranja também. Além dessas referências, né, eu vi várias outras capas com cores puxando pro laranja e pro vermelho, que é bem impactante também, né? Uhum. Sim, Essa vermelho aqui eu uso bastante em administração e marketing. Essa diagramação ela é bem interessante. Eu acho que as capas dessas referências que eu separei que mais influenciaram na nossa criação foi
a sutil arte de ligar o foda-se, Uhum. e especialistas em pessoas, e isso é marketing, que foram as capas que tiveram mais peso, assim, durante a criação, porque elas serviram como base na diagramação como um todo, tanto na parte da tipografia, quanto na parte de disposição, de hierarquia de informação. Uhum. Bem legal. Agora a gente pode mostrar um pouquinho das as primeiras criações. Então a gente vai trocar a tela aqui, eu vou compartilhar a minha tela para vocês verem as primeiras 4 capas que o Samuel criou para a gente escolher uma para dar andamento na criação. Tá, legal. Então essas foram as 4 primeiras capas que a gente desenvolveu para o e-book. Daí, Samuel, tu pode explicar um pouquinho de que tu pensou em cada uma para nós, o que elas significam, do jeito que tu apresentou para mim quando a gente estava escolhendo a capa? Claro. Então, o meu objetivo no início era não dar tanto destaque para o fundo, então usar elementos que fossem que tirassem o foco do título e do subtítulo. Então eu busquei usar montagens com imagens e com vetores também, e consegui trazer algo interessante que não tirasse esse foco e que chamasse a atenção para o título. Na escolha de tipografia também eu queria deixar muito claro, eu queria que ficasse legível e que tivesse destaque. Por isso que eu utilizei fontes onde fossem mais fácil de identificar, geralmente porque nos próprios sites a miniatura das capas elas precisam ter uma fonte um pouquinho maior para te conseguir ter uma leitura do título. Então, geralmente o pessoal ele vai primeiro olhar para a parte visual e depois para a descrição do e-book, né? Uhum. Vamos ver Então, aqui uma por uma. essa capa eu tentei trazer algo que uma cor que fosse chamativa, mas também que fosse diferente das cores que já vinham sendo usadas nas capas, tanto para o meio do segmento de marketing, tanto quanto para os e-books mais populares. Então eu trouxe um roxo, que é uma cor que a gente também já utilizava na nossa identidade. E aqui eu trouxe uma capa com um fundo mais limpo, né? Com essas nuvens. E eu acho que para a próxima capa também ela traz mais esses estilhaços como para chamar a atenção. Eu queria trazer algo com esse foco e com o fundo também com a cor roxa. E a próxima. Essa eu fiz a montagem com uma imagem e fundo para ficar diferente das outras opções, onde o destaque fosse para o título também, chamando a atenção visualmente para o título. E aí eu utilizei uma fonte um pouco mais reta, não tão curva e com uma boa legibilidade. Uhum. Por último, eu fiz essa capa onde eu trouxe o fundo extremamente limpo. Eu utilizei uma imagem mesmo, não foi um vetor embaixo. Essa imagem eu brinquei com filtros e sombras. Então eu fiz um recorte, utilizei filtros e tentei deixar o máximo tentei deixar o mais limpo possível para não ter essa interferência e ter uma boa legibilidade. E no título eu trouxe essa hierarquia, tanto ali no título quanto no subtítulo.
E ao invés das outras capas, eu trouxe o nome do autor para baixo porque é algo diferente, mas também que é bem chamativo, com foco para o nome do autor e o logo da empresa próximos. Uhum. Então a gente recebemos essas 4 capas e também fizemos uma votação interna. Também o Samuel nos apresentou, assim como está apresentando aqui para nós. E eu procurei entender, e a minha primeira análise foi: a capa consegue representar o conteúdo do livro, ou a capa está representando algum conteúdo que não tem a ver com o próprio livro? Então eu perguntei, por que tu escolheu na primeira capa o céu, a segunda capa o estilhaço, a terceira, né, aquela mão que tá mais digital, e a quarta tá mais para um sentido de poder mesmo, uma posição humana de poder. Então, eu quis entender isso. Então, para eu tomar a decisão da capa, eu aprofundei bem o porquê da escolha de cada coisa. E a minha primeira impressão foi: capa 13 e a capa 4 eram que tinham mais sentido, ajudavam, apoiavam visualmente na capa com o sentido do próprio livro. Então, além do que está escrito, como é que o visual pode ajudar a pessoa a entender o conteúdo? Eu achei que a 3 a 4 faria mais sentido, mas igual a gente fez uma votação de todas as 4, e a que teve mais votos também foi a quarta, que foi a que a gente escolheu. Então, escolhemos essa quarta aqui, mas ficamos na dúvida da cor. Então, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: será que essa cor, com esse título, que é Você Quer, Você Pode, não vai ficar muito desenvolvimento pessoal? E aí, a gente foi testar outras cores de fundo para ver como é que funcionavam nessa diagramação. Vamos ver um pouquinho dessas cores. Aqui a gente fez teste com 2 tons de roxo, um mais claro e um puxado mais para o azul. E a gente trouxe também o turquesa, que a gente já utiliza bastante. E na marca da Mentora, né? Sim. E um outro, um tom um pouco mais claro de laranja. O de laranja até a gente testou vários tons, acho que o mais escuro e o mais claro e o intermediário. E aí também na escolha dessas cores de fundo, então a gente já tinha decidido pela diagramação. É assim que o título vai aparecer, é essa tipografia, essa disposição do nome do autor, com título, subtítulo, e a imagem do carinha com a mão para cima também a gente tinha decidido que sim. Aí faltava só validar qual a cor que combinava mais com a capa, qual ia chamar mais atenção. E aí, analisando, assim, a gente gosta de roxo, gosta da cor da Mentora. E a gente pensou, vamos testar o roxo e a cor da Mentora. Só que quando a gente aplicou, a gente viu que dava uma sensação, né, principalmente o roxo e o roxo azulado, uma sensação mais fria, que não era o que a gente queria passar de sensação nessa capa. Então, imagina, você quer, você pode, não pode ter uma sensação fria, tem que ter uma sensação mais quente. E aí faz mais sentido com o amarelo, alaranjado, né? O turquesa, ele traz muito algo que remete a algo mais calmo, mais pacífico, e o que é o contrário do que queremos passar com o título, né? Então tem todo esse significado das cores que a gente sempre procura embasar em toda a criação
desde a identidade visual ou da criação de um logotipo até a criação da capa do e-book, a gente sempre procura esse significado das cores para apoiar. Então, essa aqui ficou a capa final que a gente decidiu. A gente testou essa capa, é importante daí nesse processo de criação, né? Tá, me parece que é essa. E aí, o que a gente fez? A gente testou no celular e no computador como é que essa cor aparecia. Porque vocês vão ver que sempre no celular a cor das coisas é diferente. E varia também de celular para celular. Tem uns celulares que a cor aparece muito mais viva, outros menos viva, mas no computador geralmente é a menos viva de todas. Então, analisar um design no computador e analisar no celular pode dar muita diferença. Pode ser que a gente não esteja vendo a mesma coisa quando eu falo, Samuel, acho que tá muito forte. Só que ele tá vendo outra coisa na tela dele. Isso é um cuidado que a gente tem que ter na criação, na escolha e até na comunicação com quem tá desenvolvendo. Sim, é bem importante a gente testar em outros dispositivos, porque depende muito de como é as configurações, né, do teu dispositivo. A saturação das cores vai ter uma alteração. E inicialmente a capa a primeira capa laranja que eu tinha criado, ela puxava muito mais para um amarelo mais areioso, assim, sabe? Um tom mais amarelado. E só que para mim me parecia laranja. A gente fez esse teste em outros dispositivos e eu consegui ver que o meu laranja ele puxava para esse amarelo. Então foi bem positivo a gente ter feito essa análise, porque a gente conseguiu chegar num tom mais laranja vivo, que era o que a gente queria mesmo. E aí eu consegui dissipar um pouco dessa ideia que eu tinha de amarelo, laranja, mais desenvolvimento pessoal, com o próprio embasamento das referências que o Samuel tinha buscado. Então a gente viu que ali tinha laranja aplicado em segmento de marketing. E um livro super bem vendido, tá? Nos mais vendidos. Então, isso, para mim, o que significa? Que já existe alguma associação do laranja com o marketing. Então, tá tudo bem. Então, eu não tô fazendo uso de uma cor que vai gerar uma associação automática com outro segmento. Vou estar utilizando uma cor que já está sendo usada no meu segmento, mas não é a cor mais batida, não é a que gera associação mais rápida, né? Que poderia ser o azul e o vermelho, por exemplo, ou o rosa, que está sendo muito usado no marketing por causa da cor do Instagram. E aí, essa é uma questão de cor que também é importante levar em consideração. Então, para a gente fechar, para a gente concluir esse vídeo de bastidores, como se faz na agência, a escolha da capa do e-book. Chegamos nessa capa e gostamos muito dessa capa. Ao longo desse processo, a gente tomou várias decisões e abriu mão de algumas coisas que até a gente gostava. E ficamos em dúvida no meio desse processo. Só que tivemos que tomar a decisão. Era roxo ou era laranja? Era a capa 1, a capa 2, a capa 3 ou a 4? E a gente tem o hábito aqui na agência de... É o momento de tomar a decisão, a gente vai tomar a decisão com as informações que a gente tem. São as melhores decisões? A gente sempre pode ter mais informação para tomar a decisão. A gente nunca vai tomar uma decisão se esperar ter todas as informações possíveis. Então, a gente decide com o que tem. Mas nunca decide, toma esse cuidado de não decidir só baseado no que a gente gosta, na sensação, procurar algum racional, uma explicação, para não correr o risco de tomar uma decisão baseada em um gosto pessoal que pode ser um tiro no pé, porque talvez o meu gosto seja um gosto particular que a minoria das pessoas tenha.
E aí vai me prejudicar. Então, aliar a sensação, a intuição, mas com o racional, acho que é a melhor forma de tomar a decisão em questão de design, que tem um risco bem grande de cair nessa escolha sentimental aí, de se apegar. Mas a gente tomou decisões nesse caminho, com as informações que a gente tinha, com bastante colaboração e contribuição aí de quem estava construindo essa capa, esse e-book, aí tô me referindo à equipe interna da agência, e ficamos contentes com o resultado da capa. Eu gostei muito. Quer dizer que é a melhor capa, que vai performar super bem? Não sei, talvez não, mas eu lavo minhas mãos daqui pra frente. Fizemos o melhor trabalho que a gente podia fazer. Isso é o importante. Então, eu tô satisfeita com a escolha da capa que a gente fez. E daqui pra frente a gente tem e pode fazer trabalhos muito melhores. Claro, a gente sempre faz, sempre se dedica pra fazer melhor. Mas eu sempre saio de uma entrega de trabalho interno ou para clientes com a sensação de missão cumprida. Eu dei o meu melhor. Esse é o melhor resultado que a gente pode entregar no momento. Eu tô feliz. O importante é ter certeza que a gente deu o máximo. A gente deu o máximo? Nossa, a gente deu o máximo. Acho que foram de 10 a 14 dias pra gente chegar numa capa. Foi mais ou menos isso. Então foram uns 14 dias escrevendo o e-book. Depois que o e-book estava terminado, foram mais 14 dias de capa. E agora a gente está na diagramação interna, que aí são mais uns 10 dias. Então, bola para frente. A gente deu tudo que a gente podia dar. Estamos contentes e vamos adiante. Espero que vocês gostem também da capa e principalmente gostem do conteúdo também do e-book. Samuel, alguma consideração sobre essas questões de fechamento e principalmente essa questão de sentimento, que aí sou o criador e tem que lidar com o sentimento de quem tá pedindo, né? Mas é bem o que tu falou. A gente tem que unir as duas coisas, que é o trabalho de pesquisa, o trabalho de saber com o público que tu tá lidando, saber o que tu quer comunicar e como tu vai comunicar e a melhor forma que tu vai fazer isso, mas também aliar isso com aquilo de ser visualmente agradável, visualmente agradar todo mundo, que seja esteticamente bonito, usando essas duas inteligências ao mesmo tempo. E agora a capa ela vai está servindo, né, de apoio para a diagramação interna. Então, o visual dela, a identidade dela, ela vai servir de apoio lá dentro também, para vocês terem um pouco da noção da importância da capa. Muito legal. Eu espero que vocês gostem do e-book. Vai sair em breve. E também espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho os bastidores e que esses bastidores da escolha da capa também possa ajudar vocês em um eventual escolha da capa do e-book de vocês, qualquer decisão de design para incorporar aí alguns racionais, alguns argumentos técnicos, pesquisa para ter um design mais assertivo, né? Um design que reflete a mensagem que vocês querem transmitir nessa peça. Então, ficamos por aqui. Vamos ter mais desses vídeos, como se faz na agência, mostrando os bastidores, às vezes no mesmo momento que o processo está acontecendo, ou como a gente fez nesse vídeo de relembrar um processo bem recente de decisão interna para mostrar para vocês como a gente faz de fato. Obrigada, Samuel, por ter compartilhado conosco também um pouquinho do teu processo de criação de design aqui na agência. Eu que agradeço, obrigada. Gosto muito de compartilhar um pouco desse processo de criação. Que bom. E
teremos outras oportunidades também de mostrar mais sobre o processo de design aqui da agência. Ficamos por aqui, até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.